o que a doutora Josileia tem a nos contar sobre as florestas, né, que não teve tanta interferência humana e como é que o carbono está lá. Então, você está com a palavra. Obrigada, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade aí de estar conversando e discutindo esse tema com vocês. Vou pedir licença para compartilhar alguns slides. Apareceu para vocês? Confirmando? Sim, sim, sim. Então, ok. Bom, eu sou engenheira agrônoma e tenho formação em ciência do solo, né? Atuo aqui na Embrapa Floresta já há mais de 10 anos na linha temática de mudança climática, que foi, então, a minha formação de pós-graduação. E o tema que eu trago aqui para vocês, né, dentro do estudo de carbono no solo, é o uso de índices de alteração, né, para estimar o carbono do solo de conversões de uso. Esse estudo ele foi desenvolvido para plantações florestais e ele foi motivado porque o Brasil, né, quando fazia os seus inventários de emissões de gases de efeito estufa, o inventário nacional, o Brasil adotava índices que estavam na literatura e recomendados pelo Guia Internacional de Metodologias, né, o IPCC, estava recomendado para culturas agrícolas. Então, a gente fez esse estudo nacional, buscando, né, especificar indicadores e fatores para as conversões de uso envolvendo florestas plantadas. Mudou o slide para vocês? Mudou. Tá. Aqui demorou um pouquinho, mas eu acho que ele vai passar sim. Bom, em termos de conteúdo, né, que eu queria discorrer aqui para vocês, então, um pouquinho sobre como que é a metodologia IPCC, né, IPCC 2019, que é o refinamento da metodologia de 2006 para carbono no solo, né. Vamos falar, então, sobre os resultados do Índice de Alteração de Carbono para plantios florestais, com dados específicos do Brasil, com resultados produzidos com projetos e estudos no Brasil. Alguns resultados de estoque de carbono aqui focando em plantio direto, também dados nacionais, desafios e, então, a parte de qualificação dos sistemas, né? Quando se pensa em inventário de carbono, seja ele para qualquer objetivo, né, aqui pensando em créditos de carbono, a primeira decisão é a metodologia, né? E as metodologias precisam ser reconhecidas internacionalmente. A gente tem aqui, né, um conjunto de guias metodológicos, né, que tem evoluído, né? Mas para o recomendado para a floresta, a gente tem níveis de tecnologia que podem ser adotados, né? Desde um nível que você assume que não tem mudança, até o nível 3, que você trabalha com modelagem e cenários, enfim, são modelos matemáticos para estimativa do carbono no solo. O Brasil usa esse Tier 2, que é uma combinação, então, né, de uma equação matemática e esses índices de alteração de carbonos específicos para o país. Esse índice ele é uma mescla entre fatores secundários, né, de manejo, de uso e também de aporte de resíduos. A fórmula que está por trás do Tier 2, né, é essa aqui, onde a gente tem a variação de carbono de uma referência, né, que é colocada aqui como tempo zero, e o estoque de carbono que você tem do tratamento ou do
do sistema que você quer contabilizar, né? Numa escala de tempo, né? Esse D representando aqui a nossa unidade tempo. Bom, qual é a aplicação do IAC, né? O IAC, ele é, então, a combinação de índices entre o estoque de carbono de uma referência, que pode ser o uso anterior, ou pode ser o sistema que estava utilizado anteriormente, ou o sistema nativo, e ele é utilizado para calcular o estoque de carbono. O IPCC 2006 tem um conjunto de indicadores para cada um daqueles fatores. Eles foram aperfeiçoados no guia de 2019, então tem uma tabela nova. De modo geral, os índices sofreram ajustes para cima, então você teria uma maior preservação do carbono na guia de 2019, né? Reconhecendo aí o solo como um armazenador importante de carbono. Essas guias elas estão categorizadas, né, pelo regime climático e também por características dos sistemas, né? Se é um sistema, por exemplo, com água, se é sistemas perenes, de longo prazo, e outras características que a gente vai enquadrando, né? Aqui tem plantio direto também, com as diferentes escalas de tipo climático. O que acontecia com o uso desses dados via tabela do IPCC, né? Qualquer uso florestal, qualquer floresta plantada que entrasse no cultivo, né? O solo, ou o estoque de carbono do solo, era penalizado com uma proporção de menos 33%. Então, esse era o índice que era adotado para plantios florestais. Então, se havia uma conversão de floresta nativa, de pastagem ou de lavoura para plantios florestais, o estoque de carbono do solo recebia essa penalização. E já vários especialistas apontavam, né, que esse número estava equivocado para a condição do Brasil, incluindo aí estudos que foram conduzidos nos últimos anos pela Embrapa e também por universidades e outras instituições que trabalham com esse tema, né? E aí a proposta foi, dentro do inventário nacional, nós somos convidados a trabalhar essa informação de floresta plantada e geramos, então, um estudo baseado em informações nacionais que estavam publicadas aí entre 2012 e 2019 sobre plantios florestais, envolvendo a conversão de plantios florestais, né? Aqui os diversos estudos que foram avaliados, né? Esses estudos estão distribuídos por grande parte do centro-sul do Brasil. Aqui na região mais recente de expansão de floresta, né? Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, a gente ainda tem poucos estudos nessa linha, mas a região consolidada de floresta está relativamente bem representada nesse estudo, aonde se avaliou as conversões de vegetação nativa, de pastagem ou campo nativo e de agricultura para os plantios de eucalipto, pinos e acácia. Esses resultados, então, estão descritos aqui nessa figura, onde a gente tem o índice de alteração de carbono aqui no eixo Y, né? O 1 representa, então, que não há mudança de carbono entre o teu uso anterior e o teu plantio florestal, categorizando um pouco, né? Fazendo por partes aqui, qualquer entrada de plantio florestal vindo de uma floresta nativa vai ocorrer perdas de carbono, então essa situação aqui já é bastante incomum dentro de novos plantios, né? Praticamente não acontece, né? Mais.
mas havia muitos estudos dentro dessa linha, então há aqui um número significativo de trabalhos nesta conversão. Quando a gente trabalha com conversões de pastagem ou campo nativo para plantio florestal, aqui a gente tem, quando essa conversão é para eucalipto, nós temos uma agregação de carbono no solo. Então, há um aumento dos estoques de carbono do solo, daí da ordem de 11%. Para pinos, a gente tem redução, e aí para a cássia negra, uma inferência aqui, né, de aumento, mas o número de estudos ainda é relativamente baixo, então a gente não considera esse valor com robustez aí para uma aplicação prática, né? Quando essa conversão de uso era de sistemas agrícolas, né, para plantio florestal, nós temos aí uma tendência de neutralidade, né, valores muito próximos de 1, mas também com números de estudos relativamente baixos para aceitar essa conclusão como definitiva. E quando a média nacional, né, usando todos os dados do estudo e fazendo proporcional à área de cada floresta no país, a gente tem um índice médio aí que indicaria uma perda da ordem de 5% nos estoques de carbono. Como o inventário nacional ele é feito em cima de um dado nacional, e muito em função de não termos dados de atividade tão categorizados, nós temos a aplicação desse índice aqui no cenário nacional, né? Então, para o inventário nacional último, que foi publicado em 2021, foi utilizado esse índice de 0,95 para o cálculo dos estoques de carbono que estão em cima de plantios florestais, ao invés daquele índice que está proposto, né, de 0,67, que representaria uma perda aí de mais de 30% nos estoques de carbono, né? Bom, em termos de aplicação prática disso, qual seria qual seria a magnitude, né, do impacto de usar um ou outro índice, né? Aqui simulando alguns cenários do uso desse IAC, o uso do IAC do IPCC, né, o 0,67, essa nova proposta da Embrapa, e usando também um dos melhores índices, né, que foi na conversão de pastagens para eucalipto. O impacto em cima do estoque de carbono no solo vai variar dependendo do solo de referência, né? Porque você tem uma aplicação desse índice em cima da referência, mas nós teríamos, para plantios florestais, aí perdas de, no mínimo, 3 a 5 anos da rotação de carbono daquele plantio. Então, seria o equivalente a perder o que estaria sendo acumulado na biomassa aí, de até 5 anos, né? Enquanto a proposta do novo índice, né, tem uma redução aí menor do que 5 anos, ou também pode representar ganhos, quando a gente aplicar o índice nas suas diversas categorias. Qual a dificuldade de aplicar nas suas diversas categorias? A carência de dados de atividade. No país, a gente não tem um mapeamento que nos diga qual é a distribuição da área de plantio direto, a distribuição da área de eucalipto, isso por estados, por municípios, né, para suportar o uso dentro do inventário nacional. Então, tem que ser bases com histórico, né? Não pode ser um monitoramento eventual, ela tem que ser uma informação robusta e oficial, né? Bom, e
por que que esse índice de 10% aqui, né, a pastagem para eucalipto é importante para o país? Porque nós temos, dentro da escala temporal, as conversões para a floresta plantada foram prioritariamente vindas de pastagens cultivadas. Em todas as décadas avaliadas no inventário nacional, em cima de mapeamento de transição de uso, praticamente 70% das áreas que foram convertidas para plantios florestais, elas tinham origem em pastagens cultivadas. Então, por isso, essa importância, né, de categorizar e usar adequadamente os índices. Qual é a perspectiva, então, dentro desse estudo, né? Nós estamos trabalhando para aprimorar essa base de dados, né? A gente sabe que essa foi a melhor informação nacional que foi obtida para análise até então, mas que ela precisa de aprimoramento. Nós precisamos ampliar as transições, precisamos ampliar as espécies que estão descritas e representadas nesse estudo, né? Precisamos levar os estudos para as áreas de expansão, trabalhar com tipos climáticos, tipos de solo, classes de argila, né? Para representar melhor a condição florestal do país, né? Um dos primeiros levantamentos que a gente tem, que tem nos guiado nessa orientação de cenários e de categorias, né, foi distribuir os plantios florestais entre os tipos climáticos, em quais tipos climáticos esses plantios estão, e também em quais classes de solo. Esse aqui usando o mapa de solo nacional, né? Então, nós temos essa distribuição, a gente sabe aonde que está a maior quantidade de florestas, em que tipo climático e sob quais solos. Então, nessa combinação que a gente busca ampliar e melhorar a representatividade, né? Dentro dessa perspectiva para plantios florestais, melhorar esse índice dentro da representação. Bom, vindo um pouquinho para sistemas agrícolas, né? Então, falar um pouquinho sobre plantio direto. E recentemente, talvez vocês já conheçam esse estudo do Nicoloso e do Reis, de 2021, onde eles fizeram um estudo abrangente em nível mundial, né? Mas com muitos estudos aqui do Brasil e dos Estados Unidos, né? Mas aqui no Brasil com muitos avaliação de muitos experimentos. E nesse estudo eles monitoraram então estoques de carbono em plantio direto e também em preparo convencional. Um dos primeiros resultados que eles colocam, né, é o comparativo entre plantio direto e a mobilização do solo, né, o tillage. E aí a diferença, né, em relação a diferença no estoque de carbono do solo em favor do plantio direto chega a ser aí da ordem de 6 toneladas, né? Quando a gente vai categorizando, né, qual é o plantio direto em relação a que tipo de mobilização, né? A gente tem também a manutenção dessa diferença em torno de 6 a 8 toneladas. Quando a gente compara, né, os sistemas plantio direto e preparo convencional com colocando culturas simples e colocando mais de uma cultura, né, com rotação de culturas, a gente também, no geral, a gente fica aí nessa faixa de aumento de 6 a 8 toneladas, né? Presença de leguminosas ou de não leguminosas nos sistemas, né, também tem uma diferenciação dos resultados aqui. Ainda olhando esses resultados por um outro ângulo, né? Aqui a gente tem a média de todos os resultados, né? Entre o solo mobilizado e o solo em plantio direto, aqui nessas barras, e essa tracejado representa
a linha de base. Então, de onde que esses sistemas partiram? E a gente percebe, então, que no total dos estudos, né, o preparo convencional está aí abaixo da linha de base, né, enquanto o plantio direto conseguiu se destacar com maiores estoques de carbono, né? Essa diferenciação, então, dentro de culturas, vamos observar que na linha de baixo, plantio direto e cultura simples, você tem um aumento, mas quando você categoriza plantio direto com rotação de culturas, você exponencializa esse aumento de carbono, né? O que é bastante interessante, pensando em sustentabilidade do sítio produtivo, ou mesmo em créditos de carbono, né? O mesmo estudo aqui, né, observando a presença e a ausência de leguminosas. Você vê que é muito importante a presença de leguminosas para aumentar carbono no solo. Carbono no solo representa matéria orgânica e não existe aumento de matéria orgânica do solo sem você ter nitrogênio, fósforo e outros elementos, né? Então, existe uma conexão entre os ciclos desses dois elementos aqui, né? Em profundidade, como é que isso se comporta em profundidade, né? Nós temos também na linha preta o plantio direto e na linha branca o tillage, né? O mobilizado, e a linha tracejada representando a linha de base. Então, nós temos um aumento do carbono no solo, né, em camadas superiores, e isso não se evidencia aqui em camadas subsuperficiais. Quando nós estamos observando essa comparação direto só para sistemas de culturas simples e rotação de culturas mais complexas, né, a gente observa já um aumento em subsuperfície. E quando nós temos a presença aí de leguminosas, também esse comportamento é de superfície, mas também de subsuperfície, né? Então, representando um incremento em toda a camada de 0 a 100 centímetros. Bom, qual é o objetivo de trazer essas comparações, né? Existe espaço, né, para ser trabalhado dentro dos sistemas agrícolas o aumento de carbono do solo, né? Mas a gente tem que trabalhar com com as tecnologias que preconizam o acúmulo de carbono, né? Aqui, necessariamente, trabalhando com rotação de culturas, leguminosas, e não só evitando a mobilização do solo, né? O que é as diferenciações aí entre plantio direto e sistema plantio direto. Em termos de desafios, né, para a gente estimar carbono do solo, focando em crédito de carbono, né? Aí a gente tem a escolha da metodologia, que vai depender muito da área, do objetivo e do investimento que se quer fazer, né? Não se pode perder de vista a questão de adicionalidade, o que esse sistema, ou por que esses créditos são essenciais para a mitigação, como que esses créditos se justificam, né? Que é o conceito de adicionalidade dentro do conceito de crédito de carbono e de mudança climática, né? Nós temos que pensar nas garantias que vão ser dadas, né? Muito se discute hoje sobre a persistência de carbono no solo, né? Esse é um dos principais entraves para o mercado de carbono de solo deslanchar, né? Integridade ambiental, que tem relação com o carbono do crédito, ele tem que ser íntegro. Então, não adianta eu ter um processo de acúmulo de carbono que me gere emissões tão grandes ou maiores que o carbono que você vai sequestrar. Então, como se fosse avaliar o ciclo de vida daquele carbono, né? Ele precisa ser um carbono íntegro.
E aí, entre os diversos padrões de qualidade, né, os mais comuns aí, o VCS, o Golden Standard, vem sendo aplicado no setor florestal também, o ISO 14064, que é o do Inmetro, né, vai exigir um esforço de monitoramento bastante grande, né, até chegar, então, nos créditos de carbono, né. Em termos de desafio de campo, né, o André, na apresentação anterior, né, já colocou a questão de laboratório, né, muito bem colocado e, vamos dizer assim, a gente pode ter a perspectiva de que a gente já tem inúmeras soluções aí, né, basta configurar, ter essa formatação. O campo ainda continua sendo uma dificuldade, né? A metodologia de campo padronizado que a gente usa hoje ainda é coletar, abrir trincheiras, né? Alternativamente, em algumas situações, a gente coleta com o trado Uland também para avaliação de densidade. Dá para usar, não é em todas as situações de campo que a gente consegue usar o trado Uland, então também existe algumas particularidades, mas o campo é rendimento baixo, muito trabalhoso, mas os resultados são confiáveis, né? A gente precisa ter esse protocolo bastante bem desenhado, né, para dar robustez e manter a confiabilidade dos resultados, né? Aqui também um exemplo de uma das campanhas de campo que a gente desenvolveu agora recentemente. Então, era a comparação de 5 sistemas de uso, né? Sistemas de integração, envolvemos a vegetação nativa, eucalipto em monocultivo, pastagem e agricultura. Então, foi um trabalho bastante extenso. Aí, nesses 5 usos, nós geramos o equivalente a mais de 500 amostras para análise de carbono, mais de 800 amostras para análise de densidade. Foram 3 semanas intensivas de campo, com uma equipe de 8 pessoas. Então, não é não é uma avaliação fácil no campo, exige bastante trabalho, né? Em termos de desafios, né, na estimativa do carbono em sistema plantio direto, um dos desafios que eu vejo é a qualificação do sistema. Neste estudo bastante recente aqui, que foi publicado agora nesse mês, na Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, é um trabalho realizado em conjunto por algumas instituições aqui do estado do Paraná, onde eles avaliaram em nível de propriedade, aqui 37 propriedades, variando em tamanho, em diversos aspectos, né, as propriedades, e avaliando uma infinidade de indicadores do sistema plantio direto, indicando aqui, né, um índice que eles estão propondo como um índice de qualificação do plantio direto, algumas poucas propriedades com um nível ótimo, né, maioria delas com um nível bom de qualificação do sistema plantio direto, o que colocaria uma diferenciação, né, do que seria sistema plantio direto e do uso do termo apenas como plantio direto. Então, fazendo esse contraponto aí da qualificação, que é uma situação que a gente vai presenciar em nível nacional, né? Uma diferenciação de tipos de plantio direto bastante elevada, né? Aqui, só um exemplo do estado do Paraná, que é um dos estados pioneiros aí no uso do plantio direto, iniciando aí na década de 1960, né?
Mais um exemplo, então, só finalizando já do uso do IAC entre os diferentes usos. Aqui a gente está comparando diferentes usos, né? O sistema agrícola com plantio direto, né? Ficando aqui muito semelhante à condição de pastagem. Então, identificando ou colocando, né, a necessidade de não só medir, mas também trabalhar ferramentas ou estímulos para o incremento da tecnologia do sistema plantio direto, né? Focando aí não só no mercado de carbono, mas também aumentar carbono no solo para ganhar fertilidade, para ganhar sustentabilidade do sítio florestal, do sítio florestal ou do sítio agrícola, né? Eu agradeço a oportunidade aí de trazer o tema para vocês. Fico à disposição para discussões.